Senhor presidente, senhoras e senhores, eu quero ser muito breve no meu relato hoje, mas é um assunto que eu já venho tratando aqui nesse plenário, diz respeito ao tema da tortura, que lamentavelmente persiste na nossa história. Nós estamos com um grande debate na sociedade sobre a importância da Comissão da Verdade, deputada Janira. O próprio governo federal tem tido uma postura em relação a isso. Esse é um debate muito intenso na Câmara de Deputados, também no Senado, e tem todo o nosso apoio. Diversos deputados aqui já se manifestaram favorável, porque é evidente, todo povo tem direito à sua história, e não é pedir nada demais. Países vizinhos que viveram também em ditaduras avançaram muito mais do que o Brasil nesse processo. É o caso da Argentina, do Uruguai, do Chile e de tantos outros. Não negam ao povo o direito da sua história. Só que mais do que isso, a tortura não é um problema do passado, lamentavelmente. A tortura é uma realidade dos dias de hoje. A tortura não acabou com o fim da ditadura, assim como ela não começou na ditadura. Esse país conviveu com a escravidão. Esse país se tornou república sem conseguir retirar do próprio Estado as práticas da tortura, da violência, do massacre físico e psicológico contra aqueles que o Estado, ao longo da sua história, foi determinando serem os seus inimigos. Nas ditaduras nós sabemos que isso se acirra, mas é triste quando chegamos em tempos ditos democráticos, e sem dúvida não é a mesma coisa que viver na ditadura. Sem dúvida tivemos avanços muito significativos nos direitos políticos, nem tanto em outros setores, mas nos direitos políticos, evidentemente, tanto é que isso aqui hoje acontece, né? Há a possibilidade de falarmos sobre isso no parlamento, não era possível isso durante a ditadura, mas nos porões das delegacias, nos manicômios, nos porões das FEBEMs e dos DEGASes, nos porões de onde o Estado trabalha com a privação da liberdade, assim como nos porões em diversas situações ainda de rua, em diversas comunidades ou favelas, a tortura ainda é prática, a tortura ainda é instrumento do Estado, lamentavelmente. E nesse sentido, eu quero chamar a atenção para que isso não é um destino, isso não é algo traçado, isso não é algo irremediável, isso é algo que tem instrumentos possíveis para o enfrentamento. Isso pode e deve ser enfrentado. Nesse sentido, eu tenho aqui nas minhas mãos uma nota de repúdio à declaração da presidente Dilma Rousseff sobre a tortura na Universidade de Harvard. Ela foi fazer uma palestra, enfim, fez lá uma atividade, agora recente, e a frase da presidente é a seguinte: não tenho como impedir em todas as delegacias do Brasil de haver tortura. Olha, é grave, é muito grave, ainda mais com a história de vida que tem a presidente Dilma, que é uma história de resistência, que é uma história reconhecida de luta, é uma pessoa que foi vítima de tortura e que hoje preside esse país. Nesse sentido, é uma vitória para o país ter uma mulher que foi vítima de tortura, que lutou contra a ditadura, chegar à presidência. Mas ela, até por isso, até pela história que tem, além da sua responsabilidade como cargo máximo do Estado, não pode dizer que não pode fazer nada para deter. Pode e deve. Pode e deve. Uma coisa é reconhecer que existe a tortura. Isso ela deve fazer. Reconhecer que a tortura ainda existe. Mas jamais dizer que não pode fazer nada. Jamais dizer, e vou repetir, não tenho como impedir. Pode até não conseguir impedir, mas dizer que não tem como, não é a postura que se permita a uma presidente da República. Ela é obrigada a fazer de tudo para impedir, coisas inclusive que não tem feito. O Brasil é signatário do protocolo contra a tortura da ONU, e não coloca em prática determinações do próprio protocolo. Nessa casa nós avançamos,
Nessa casa nós criamos o Comitê de Prevenção à Tortura e o Mecanismo de Prevenção à Tortura, que em nível nacional ainda não funciona. Esse é um instrumento que a presidente, antes de declarar que não tem como impedir a tortura, deveria fazer. Pode até fazer e isso não inibir a tortura, mas tem que fazer e não fez. E nesse momento, tem pelo menos 2 meses, que está na mão da Presidência da República, um relatório da ONU, de visitas do ano passado, sobre a situação da tortura no país. Esse relatório, o governo brasileiro divulga, dá publicidade se quiser. Estranhamente, a presidente que diz que não pode impedir a tortura, está impedindo a divulgação do relatório da ONU sobre a situação da tortura no país. Isso é algo que ela pode fazer, dar publicidade ao relatório da ONU, indicando como e onde a tortura está acontecendo, porque a partir da publicidade desse relatório, se faz um debate honesto com a sociedade civil, e medidas concretas podem ser tomadas. Não adianta dizer que é favorável à verdade no passado, se não conseguimos trabalhar com a verdade no presente. Ótimo, toda a disposição do governo para revelar a verdade do passado, mas tem que ter a coragem de admitir que a tortura é prática nos dias de hoje. Tem que ter a coragem para pegar o relatório da ONU e divulgá-lo e dar publicidade para dizer: a tortura existe, nós vamos enfrentar. O que nós queremos ouvir da presidente é que a tortura é inadmissível em qualquer época, em qualquer regime, em qualquer governo. A tortura é inadmissível. Sobre a tortura tem que haver todo o esforço do governo para enfrentá-lo, e não a constatação de que não posso impedir. Pode e deve impedir, porque é o Estado ainda agindo tendo como instrumento a tortura. A presidente sabe o que significa a tortura, não poderia dizer isso. Tem aqui um repúdio de 14 entidades extremamente reconhecidas contra essa declaração. É possível que a presidente tenha se equivocado. A melhor maneira dela corrigir essa frase, ela corrigir esse entendimento, porque esse entendimento pode gerar um entendimento nas delegacias, nos presídios, no manicômio, que a tortura pode ser feita, porque a presidente está dizendo que não tem como impedir. Então, façam a festa, torturem à vontade. É isso? Não. Aqui nós avançamos, ainda precisamos dar condições de trabalho ao mecanismo e ao comitê. Não demos ainda, aprovamos, mas não demos condições de trabalho. Precisamos fazer isso, para realmente enfrentarmos a tortura. Mas é um avanço. O país pode e deve avançar naquilo que já está previsto. Não adianta assinar protocolo internacional para dizer que o país tem essa postura, se essa postura não é praticada no seu dia a dia. O Brasil, há muito tempo, requisita um cargo na Comissão de Segurança da ONU. Deve repensar esse desejo quando a própria presidente diz que não tem condições de enfrentar a tortura. Tem diversos instrumentos para se enfrentar a tortura. Eles não foram testados, eles não foram tentados. Divulgue o relatório da ONU sobre a tortura no Brasil. Imediatamente. Abra o debate sobre a prática da tortura hoje. É o primeiro passo que esse governo federal pode dar no sentido de combater a tortura, e vai perceber que muito pode ser feito, muito deve ser feito. Jamais o silêncio, jamais admitir a inoperância diante de um crime bárbaro que assola os brasileiros há tantos anos. Obrigado, presidente.